Isso é mais ou menos como perguntar o que é mais importante numa pessoa, o cérebro ou o coração? O cérebro ou o intestino? O cérebro ou o pulmão? Uma pergunta interessante num sistema que depende um do outro. E a gente vai vendo que todo sistema, na verdade, não existe, são ideias. Ele não funciona sem nenhuma dessas partes. Cada uma delas cumpre um propósito e a elevação da consciência está na combinação e no equilíbrio de tudo isso. É interessante saber que o desenvolvimento dos instintos ele pode ser feito de forma paralela. Por exemplo, eu posso trabalhar com uma pessoa só nos instintos, sem ela nunca conhecer Enneagrama, e fazer processos lindos de autoconhecimento aí. Enquanto os instintos ele tem origem na minha energia bem animal, né, no meu lado animal e na parte, né, dos chakras mais básicos meus que jogam com as três energias de autopreservação social e sexual, como dizer, né, nós como filho do céu e da terra, o animal em mim, né, caótico ou controlado ou dominado, o animal em mim com seus traumas. Qual o trabalho que eu tenho que fazer com o animal em mim? Quer dizer, a maioria das pessoas é dominada pelos instintos. Dá-se muito foco nos tipos, mas não se entende que os tipos, na verdade, só estão servindo de escravo para o teu instinto dominante na maioria das vezes, porque tem uma inversão de hierarquia. Então, como no Minotauro, né, a minha parte animal, meu touro, está na cabeça, ela inverteu, e o meu animal está lá embaixo, ou seja, pulsos de carências, de energia sexual, social, autopreservação dominam a vida. Se você for olhar para o domínio, por exemplo, automático da humanidade, tráfico de internet, a maioria tem a ver com sexo ou com poder social, né? Os fake news, pensa nisso, ou com maneiras de tentar me proteger, me precaver baseadas em escassez, é quase tudo. O que domina o comportamento humano, a energia humana nesse nível de consciência mais baixo que se encontra a maioria de nós? Os instintos, né? Essas questões animais em nós. Eu diria para você, muitas vezes o teu automático está no instinto dominante. Então, o primeiro grande trabalho que eu faria seria um trabalho de curar ou equilibrar o meu instinto dominante que está compulsivo. Se eu tivesse que escolher, e graças a Deus a gente não tem, porque tudo isso é um sistema de muitas partes, mas eu diria que o trabalho com os instintos ele é mais relevante para levantar a consciência da maioria das pessoas no primeiro momento. Se eu fosse dado um plano para a elevação da consciência da humanidade, eu iria focar no equilíbrio dos três centros de inteligência somente e no trabalho de liberação dos instintos. Com isso, a gente já transforma a humanidade inteira. Né? Como dizia o Gurdjieff, na alma animal, né? Quando a gente está dominado ainda pelo mundo da lua, como a gente está dominado por forças animais, essa é a primeira liberação que precisa acontecer da nossa consciência para ela pensar em ir para o coração ou para a cabeça. Mas é claro que as 9 feridas do nosso coração, né, que tem a ver com os nossos 9 raios elevados, nós somos seres que têm um coração, metade humanos, e isso vai influir muito nessa combinação corpo-coração. Sim, a iluminação, o quanto nós somos dominados pelas feridas emocionais, né, pelas dores chamadas paixões do Enneagrama, quanto elas controlam o nosso comportamento e nos deixam automáticos, é altamente relevante também. Lembrando que o que acontece no homem mais mecânico é que o animal domina a paixão do tipo, e quando eu penso que eu estou um 7 guloso por conta da gula, na verdade o meu sexual é que está carente e está usando a gula para isso. Ponto de vista do tipo, lembrar que tipo está relacionado ao coração e à mente, e não ao corpo. Os instintos são separados. O que determina o seu tipo é a tua paixão e a tua fixação central que posiciona o teu raio. No desenvolvimento das questões onde eu sou dominado pelo meu tipo, sim, as flechas são altamente relevantes. Eu diria que depois da observação central dos primeiros padrões, a prática do movimento das flechas é o passo inicial de transformação. No processo de Enia Coaching, a gente sempre ia dizer que leva muito tempo para você chegar num ponto e perceber, essa pessoa está limitada pelo quê? Pelo tipo, pela fixação, é o instinto dominante ou reprimido. Neste momento do tempo, quem segura a consciência dela? Você transcende para um outro espaço, que é quando você, como ser em desenvolvimento da consciência e autoconhecimento, começa a observar a interação entre tudo. Você entende como as flechas estão mexendo com os instintos naquele nível de consciência para se elevar. Por exemplo, na minha escala de 5 cores da consciência, que vai ter os instintos e as flechas nela,
que eu publico em livro no ano que vem, ela coloca todos esses elementos junto, inclusive alguma combinação de flechas e instintos. Por exemplo, para as pessoas nos níveis de consciência mais baixos, eu diria, o trabalho com instinto dominante é talvez o que mais liberaria ela daquela compulsão. Pessoas no baixo para médio, a observação do tipo e a desidentificação de alguns padrões ou percepção dos próprios comportamentos, aumento dessa awareness, dessa consciência e aceitação já é bem útil também. Baixa média de consciência, o teu tipo vai ser super útil. O trabalho com as flechas, ele vai jogar muito aqui. Tanto a percepção dos movimentos inconscientes de estresse, de criança ferida, quanto o movimento consciente nas flechas para melhorar e levantar o seu tipo. Assim como o trabalho no próprio tipo, que não tem a ver com as flechas, um pouquinho mais para cima na consciência. A observação da minha própria paixão e ela atuando e queimando no coração, que é o Nia Coaching espiritual. Então, dependendo do nível de consciência, essa resposta muda. A pessoa já está subindo níveis de consciência de médio para cima, já tocando em outros espaços, ela começa a abrir a possibilidade de olhar, por exemplo, para curas em processos do instinto reprimido, que liberam uma quantidade de energia muito alta. E eu sei que a resposta de que tudo importa, muitas vezes não é resposta nenhuma. Agora, ao mesmo tempo, tudo importa, é fato. E flechas e instintos são, de fato, os dois elementos centrais, tá? Então, vale focar aí sim. Retorno a pergunta para você. Neste seu momento do tempo, observando tudo isso, aonde que está sendo limitado? Aonde que precisa transcender? Aonde que tem dores, chamados? E muitas vezes a resposta vai vir para você no seu ponto no tempo. Dizer que muito na minha terapia lá atrás eu trabalhei questões do meu 7,